Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Feche a porta. Diminua a luz. E, antes de continuar, pense duas vezes se realmente quer ouvir isso até o fim. O que você vai escutar agora não é uma lenda urbana, nem uma história inventada para assustar. É um relato real, ou pelo menos tão real quanto algo assim pode ser, depois de tudo o que aconteceu. Eu demorei anos para conseguir falar sobre isso. Anos fingindo que estava tudo bem, que eu tinha seguido em frente, que aquela noite não tinha deixado marcas. Mas a verdade é que algumas experiências não passam. Elas ficam observando e esperando o momento certo para voltar. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu mudei de casa, de cidade, de rotina. Troquei fechaduras, evitei o silêncio, passei a dormir com a luz acesa. E mesmo assim, não adiantou. Porque o que entrou naquela casa não precisava de portas abertas. Não precisava ser convidado. Só precisava que alguém percebesse. Se você está ouvindo isso agora, saiba de uma coisa. Eu não estou contando essa história para chamar atenção, nem para provocar medo gratuito. Estou contando porque ignorar foi o erro que quase me matou. Preste atenção nos detalhes. Nos sons. Nos silêncios entre uma palavra e outra. Porque, às vezes, o verdadeiro terror não está no que aparece, mas no que começa a responder quando você acha que está sozinho. Este é o relato assombroso que mudou a minha vida. E depois de ouvir até o final, talvez a sua também não seja mais a mesma. Eu nunca contei isso publicamente. Não porque tenha medo de não acreditarem, mas porque cada vez que relembro, sinto como se algo estivesse ouvindo. Como se lembrar fosse o suficiente para chamar atenção novamente. Mas depois de tantos anos, percebi que guardar isso só me fez apodrecer por dentro. Talvez, ao contar, eu consiga dividir o peso. Ou talvez eu esteja cometendo o maior erro da minha vida. Tudo começou em um período completamente comum da minha vida. Eu tinha 32 anos, morava sozinho em uma casa simples herdada da minha avó, numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome. Nada ali parecia perigoso. Nada parecia fora do lugar. E talvez esse tenha sido o maior aviso que ignorei. A casa ficava no final de uma rua quase sem movimento. À noite, o silêncio era tão absoluto que dava para ouvir o zumbido distante da rede elétrica. Eu sempre gostei disso. Sempre achei reconfortante. Até aquela semana. Na primeira noite, acordei com a sensação estranha de que alguém estava parado no meu quarto. Não era um sonho. Eu estava acordado. Meu coração batia devagar demais, como se meu corpo estivesse hesitando em reagir. O quarto estava escuro, mas não completamente. A luz da lua entrava fraca pela janela, desenhando sombras nos móveis. Foi aí que percebi algo errado.
A sombra perto da porta não correspondia a nada que eu tinha no quarto. Ela era alta. Mais alta do que qualquer móvel. E parecia torta. Como se estivesse inclinada, observando. Eu pisquei várias vezes, tentando convencer meu cérebro de que era só imaginação. Quando acendi o abajur, não havia nada ali. Nada fora do lugar. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum barulho. Apenas eu, suando frio, com uma sensação de humilhação por ter sentido medo de algo inexistente. Voltei a dormir. Ou pelo menos tentei. Na noite seguinte, ouvi passos. E dessa vez, não vinham do meu quarto. Vinham de dentro da casa. Passos lentos, pesados, arrastados. Não era o som de alguém andando normalmente. Era como se quem caminhasse estivesse aprendendo a usar as pernas. Cada passo vinha acompanhado de um leve arranhado no chão, como unhas raspando o piso. Peguei o celular para usar como lanterna. Meu reflexo na tela denunciava um rosto pálido, com os olhos fundos de cansaço. Eu não estava bêbado. Não estava dopado. Estava completamente lúcido. Abri a porta do quarto com cuidado. O corredor estava vazio. Mas o ar estava diferente. Mais gelado. Mais pesado. E havia um cheiro estranho, um misto de terra molhada com ferrugem. Segui até a sala. Tudo parecia normal. Portas trancadas. Janelas fechadas. Nenhum sinal de invasão. Mesmo assim, tive a certeza absurda de que não estava sozinho. Quando voltei para o quarto, encontrei algo que me fez sentar na cama tremendo. A porta do guarda-roupa estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que a deixará fechada. Na terceira noite, eu já não conseguia dormir direito. O medo começou a se infiltrar em coisas pequenas. No silêncio. Na forma como a casa parecia respirar à noite. No estalo ocasional da madeira, que agora soava como um aviso. Foi então que ouvi a voz. Era baixa. Quase um sussurro. Vinha de algum ponto da casa, mas parecia ecoar dentro da minha cabeça. Eu sei que você me escuta. Meu corpo congelou. Não consegui gritar. Não consegui responder. Apenas fiquei ali, deitado, encarando o teto, sentindo lágrimas escorrerem sem perceber. Você abriu espaço. Essas foram as palavras exatas. No dia seguinte, fui até minha tia, irmã da minha avó. Nunca fomos próximos, mas ela conhecia aquela casa melhor do que ninguém. Quando mencionei os acontecimentos, o rosto dela perdeu a cor. Ela pediu que eu sentasse. Fechou todas as janelas. E falou algo que até hoje ecoa na minha mente. Essa casa nunca foi só sua avó. Segundo ela, antes de a casa ser construída, o terreno era usado para algo que ninguém gostava de comentar. Reuniões estranhas. Pessoas que entravam à noite e saíam diferentes. Um homem que desapareceu sem deixar vestígios.
E, principalmente, um quarto que nunca deveria ter sido usado. O meu quarto. Quando voltei para casa naquela noite, decidi não dormir ali. Preparei o sofá. Tranquei todas as portas. Mas não adiantou. Às 3 da manhã, senti algo sentar ao meu lado. O sofá afundou lentamente. Um peso frio, denso. O cheiro de terra voltou, mais forte. Eu senti a presença tão próxima que minha pele queimava. A coisa não falou. Apenas respirava. Uma respiração irregular, como se os pulmões não funcionassem direito. Eu virei o rosto. E vi. Não era uma pessoa. Não completamente. O rosto parecia humano, mas os olhos eram fundos demais, escuros demais, como buracos onde algo se mexia lá dentro. A boca se abriu em um sorriso impossível, largo demais, doloroso demais. Agora você me vê. Acordei no hospital 2 dias depois. Disseram que me encontraram desacordado, com marcas roxas no pescoço e arranhões profundos nos braços. A casa foi interditada depois que um vizinho relatou gritos vindo de dentro, mesmo estando vazia. Eu nunca mais voltei lá. Mas isso não terminou. Às vezes, acordo de madrugada sentindo o mesmo cheiro. Às vezes, escuto passos no corredor do apartamento onde moro hoje. E, em noites muito silenciosas, ouço aquele sussurro familiar. Você abriu espaço, e eu nunca fui embora. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu aprendi, da pior forma possível, que existem coisas que não precisam de convite. Só precisam de atenção. E se você ouviu este relato até o fim, talvez já seja tarde demais para fingir que não percebeu. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal.